Com o fim do Império Romano e a invasão dos povos bárbaros, a população das cidades romanas passam a fugir para os campos procurando segurança e proteção contra as guerras. É assim que se deu o início do feudalismo e das relações feudais. No feudo, a organização social estava dividida em suzerano e vassalo, nobres que trocavam proteção militar por terras e servos que trocavam trabalho braçal e pagamento de impostos pelo aluguel de terras menores. Assim, a Europa Ocidental foi dividida em pequenos reinos com a organização feudal. O trabalho no campo estava organizado com base na subsistência, isso é, se produzir o suficiente para a sobrevivência. Logo, a divisão sexual do trabalho, a divisão do trabalho entre homens e mulheres, era menos percebida. Não existia separação social entre a produção de bens, artesanato e produção agrícola, e o trabalho doméstico. Todo o trabalho contribuía para o sustento familiar e era remunerado. Além disso, a divisão social do trabalho, longe de ser uma fonte de isolamento, atuava como fonte de poder e proteção para as mulheres, já que o serviço era realizado em conjunto entre as mães. Mas acontece que essa organização de subsistência não foi interessante para a nobreza, já que garantia produção suficiente aos povos locais, que preferiam não trabalhar em feudos em troca de aluguel. Para mudar essa situação, implementaram os cercamentos, um conjunto de estratégias usadas pela nobreza para eliminar o uso comum da terra e expandir suas propriedades. As justificativas para essa nova divisão foram a melhora na produção agrícola em um terreno com um só dono e a maior disciplina social. O resultado, no entanto, foi uma epidemia de desnutrição entre os pobres e a diminuição da vida comunitária, que acontecia nas terras comuns a todos, além de artesãos e camponeses passarem a servir como mão de obra barata para essa economia de transição. Com a invenção da moeda, criou-se a economia monetária, substituindo a troca de serviços por pagamento em dinheiro, e as divisões sociais nas áreas rurais se aprofundaram. Devido ao desaparecimento da economia de subsistência, aquela em que se produzia apenas o necessário para a sobrevivência da população local, que havia predominado na Europa até o momento, a união entre a produção do trabalho e a reprodução dos trabalhadores chegou ao fim. Com a moeda, apenas a produção para o mercado estava definida como atividade criadora de valor, enquanto a reprodução do trabalhador começou a ser considerada como algo sem valor do ponto de vista econômico, e inclusive deixou de ser considerado um trabalho, sendo vista como uma vocação natural e trabalho de mulheres. Além disso, se tornou mais difícil para os produtores medirem sua exploração, já que nunca haviam trabalhado em troca de dinheiro antes e não sabiam como medir com exatidão quanto seu trabalho valia. Acompanhando a expansão da exploração e dos servos, as instituições do Estado e da Igreja passaram a acumular bens, ou seja, acumular dinheiro e terras para a produção e aumentar o controle social sobre o povo, para garantir que a divisão social continuasse como estava, favorecendo os mais ricos. Entretanto, ainda que ao fim do Império Romano a Igreja Católica estivesse fortalecida por ter se unido aos últimos imperadores, haviam outras religiões sendo praticadas pelos povos. Durante a Idade Média, essa prática passou a ser proibida e denominada heresia. Mas não eram condenados hereges só aqueles que tinham para si outra religião, como também qualquer um que questionasse o poder da Igreja. Uma vez que tanta riqueza estivesse concentrada na mão de tão poucos, enquanto tantos outros tinham que trabalhar sem ter suas necessidades atendidas, é natural que essa organização fosse questionada. Assim, a heresia denunciou as hierarquias sociais, a forma como a sociedade é dividida, a propriedade privada e a acumulação de riquezas. O desafio dos hereges era principalmente político, já que, denunciando a igreja, enfrentava o poder feudal e o principal senhor de terras da Europa. A separação entre trabalhador e a terra, que nunca eram suas, mas sempre alugadas por um senhor, e o estabelecimento da economia monetária foram a gota d'água para a luta travada pelos trabalhadores medievais que queriam se libertar de sua servidão. Essa crise de trabalho se intensificou com a luta de classes, que marca os interesses tão diferentes dos pobres e dos ricos. A ação de resposta do Estado foi a descriminalização do estupro contra mulheres pobres, desestabilizando a solidariedade entre os pobres, homens e mulheres, que haviam se alcançado na luta antifeudal. Se criou assim um clima intensamente misógino, de muita violência contra a mulher, que degradou todas as mulheres, de qualquer que fosse a classe, preparando o terreno para a caça às bruxas. O estudo da caça às bruxas durante as aulas de história é quase sempre pontual, tratado em aulas sobre a Santa Inquisição e a perseguição da Igreja contra os hereges. Essa forma de estruturação do estudo sugere que se tratou de um fenômeno de significado simples e apenas de cunho religioso, quando não uma questão de folclore, banalizando que aproximadamente 200 mil mulheres foram acusadas de bruxaria e que pelo menos 100 mil delas foram queimadas na fogueira. Devido às suas proporções, a caça às bruxas requeria uma vasta organização e administração oficial. As autoridades expressaram publicamente sua preocupação com a propagação das bruxas e viajaram de aldeia em aldeia ensinando o povo a reconhecê-las. Em alguns casos, levando consigo lista de mulheres suspeitas e ameaçando castigar aqueles que oferecessem ajuda ou dessem asilo.
Construíram assim a imagem de um inimigo comum que deveria ser derrotado. Nessa época não existiam médicos, e os tratamentos de partos ficavam a cargo de curandeiras, parteiras, médicas e adivinhas, mulheres mais velhas e com conhecimento de plantas medicinais. Esse conhecimento passou a ser incriminado a partir da Contra-Reforma da Igreja, que temia os poderes das curandeiras populares e adivinhas e sua atividade na sociedade. As parteiras foram marginalizadas porque não eram vistas como confiáveis, já que o nascimento de crianças era tão significativo para o poder do Estado. Por isso, a mulher que engravidasse deveria avisar de sua gravidez ao Estado e ser acompanhada por um agente responsável que garantisse que essa gravidez chegaria ao fim. A partir desse momento, os úteros passaram a ser controlados pelos homens e pelo Estado, e a capacidade de procriar foi colocada a serviço do reino. As mulheres pobres eram obrigadas a terem muitos filhos para que esses filhos trabalhassem no campo ou como artesãos, produzindo bens que não ficariam com suas famílias, mas iriam para a nobreza. Foi dessa forma que as mulheres proletárias se tornaram substitutas das terras que os trabalhadores haviam perdido, com os cercamentos, e seu trabalho começou a aparecer como um recurso natural disponível. A perseguição avançou e o medo das bruxas, assim como o medo de ser acusado de bruxaria ou associação criminosa, foi disseminado entre a população. Os homens tinham muito medo das bruxas e, consequentemente, das mulheres, o que prejudicou sua união como uma classe social, diminuindo o poder do povo em lutar contra o sistema. Tinham medo de apaixonar-se, pois diziam que o homem apaixonado era incapaz de enxergar a verdade sobre a mulher e as bruxas eram capazes de tornar os homens cegos de amor. A caça às bruxas durou por mais de 400 anos. Quando as chamas começaram a arder cada vez mais próximas de nomes de gente que fazia parte da nobreza e tinha muito poder, os juízes perderam a confiança nas confissões e o pânico cessou. Pelo tamanho da extensão do fenômeno, é importante que entendamos que não se tratou de um evento de cunho folclórico. As mulheres não poderiam ter sido totalmente desvalorizadas como trabalhadoras em seu serviço doméstico e de procriação e impedidas de serem independentes em relação aos homens se não tivessem sido submetidas a um intenso processo de degradação social. Chamamos de acumulação primitiva o conjunto de políticas, eventos, fenômenos e ações que proporcionam ao longo do tempo a estruturação da sociedade capitalista. A degradação da imagem da mulher como ser igualitário na organização social serviu ao processo de construção do capitalismo. Isso porque foi só com a transformação do corpo feminino em máquina de trabalho reprodutivo que a crise demográfica da Europa foi atenuada e a população voltou a crescer. Durante esse período da história, a força de um Estado estava diretamente relacionada ao tamanho de sua população, pois assim conseguia acumular bens de produção. Dessa forma, entendemos que a tal acumulação primitiva não foi somente o acúmulo da exploração do trabalho dos camponeses, mas também uma acumulação de diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora, em que as hierarquias construídas sobre o gênero, assim como a de raça e idade, se tornaram partes da constituição da dominação de classe e da formação do proletariado moderno. A acumulação primitiva sob uma perspectiva feminina seria o conjunto de processos que introduziu a mudança na posição social das mulheres e a produção na força de trabalho. Dentre esses eventos, encontramos o desenvolvimento da nova divisão sexual do trabalho, a construção de uma nova ordem patriarcal baseada na exclusão das mulheres do trabalho assalariado e sua subordinação aos homens, que eram os responsáveis por trazer a remuneração para o núcleo familiar, a transformação do corpo em uma máquina de trabalho reprodutivo e a caça às bruxas. Por fim, analisando todo o processo histórico que estudamos até aqui, conseguimos entender em partes como a sociedade se organizou para ser o que é hoje. Quando a divisão do trabalho entre homens e mulheres começou, assim como essa divisão acabou afetando a história das mulheres. Além disso, entendemos também qual foi o processo de construção da imagem da mulher feminina, que hoje é tão reforçada em nossa sociedade. Qual foi o surgimento da misoginia, o ódio contra as mulheres e da perseguição às mulheres. Então é isso, espero que tenham gostado. Por hoje é só e até já!